Oi, gente, boa noite. Já estamos no ar com a live aqui no canal Mais Psicólogos. Hoje o tema da nossa live é sobre a importância da autoestima. Eu vou esperar vocês chegarem para começar a nossa conversa. Quem tiver já por aí vai me dando boa noite, me fale de onde vocês são, se estão me ouvindo e me escutando bem. Boa noite, Leila. Boa noite, Tatiane. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a importância da autoestima. Então, eu queria que vocês quiserem fazer perguntas, tiverem alguma dúvida sobre o tema de hoje, a gente vai conversando sobre. Quem já me conhece, quem já me acompanha aqui toda semana no canal Mais Psicólogos, eu tô aqui toda terça-feira às 8 horas, tá? Falando sobre assuntos referentes à psicologia. E o tema dessa semana é a importância da autoestima, tá? A Carmen tá dando boa noite, a Vera Alice tá dando boa noite para todo mundo que já tá chegando. O que mais que vocês tiverem de dúvidas, a gente vai conversando ao longo da aula. A Leila já falou que é bastante interessante o tema. Bom, antes da gente começar o tema em si, eu queria até deixar uma pergunta para vocês, uma reflexão para a gente começar a aula de hoje, né? Porque, como vocês sabem, é uma aula, né? A gente conversa um pouquinho sobre o tema, mas eu, como psicóloga, vou passando um pouquinho da teoria do que significa autoestima, de acordo com a abordagem que eu sigo. A abordagem que eu sigo é a terapia cognitiva comportamental, tá bom? Boa noite, Luciana, a Tozon e a Ferreira. Boa noite, Cláudia. A Vivian também. Boa noite, Vivian. Bom, então a primeira pergunta que eu tenho a fazer para vocês é aquela velha pergunta: você sempre acha que a vida dos outros é muito boa, menos a sua? Você acredita que não é capaz de realizar algo que tenha muita vontade de fazer, mesmo que queira muito realizar aquele sonho, aquele desejo, não consegue realizar? Essas questões que eu tô pondo para vocês, tem muito a ver com a sensação da autoestima mesmo, né? Não, Ana, a gente acabou de começar, tá? Ingrid, boa noite. Edilene, boa noite. Rafael, boa noite. A Vivian, a Pri Carvalho, boa noite. Alice, boa noite. A Vera Alice, obrigada, Vera Alice. Então, eu vou até repetir essa questão, porque tem muita gente chegando agora. Eu vou dar mais um minutinho para todo mundo chegando, prestando atenção. Maria, boa noite. Viviane, boa noite. A Cleide tá aqui de boa noite. Ana Sofia. Então vamos lá, eu vou questionar de novo, vou fazer essa pergunta de novo, porque ela é bem importante para a compreensão do tema de hoje. Então, a grande pergunta que vai embasar toda a nossa aula de hoje é a seguinte: você sempre pensa que a vida do outro é melhor que a sua? Você sempre tem essa impressão que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? Sempre tem aquela velha pergunta. E você acredita que tem algo que você queira muito fazer, mas que você realmente não tem a capacidade de fazer? Mesmo que você queira muito realizar aquele sonho? A Luana, Joyce, Angela e Rosemary, boa noite. O Joel está dizendo que tá muito frio em Joinville, né? Nossa, aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, gente, tá muito frio também. A Ana Lu tá dizendo que a transmissão tá péssima. Para todo mundo a transmissão tá ruim, tá mais ou menos. Como é que tá? Tá, e a Thalita, boa noite. A Bruna é estudante de psicologia. Tá travando, Maria? A de muita gente tá travando? Depois vocês me respondem isso, por favor, tá? Se tiver travando muito, a gente reinicia, senão a live vai ficar aqui disponível tanto no canal Mais Psicólogos, tanto quanto na minha página, que é psicóloga Stephanie Nebot. O link está disponível aqui para vocês, que a gente pode conversar mais sobre lá. Bom, eu já fiz essa pergunta para vocês. O tema é sobre autoestima, Augusto. Eu vou refazer pela terceira vez essa pergunta para vocês poderem pensar bem nessa questão da aula de hoje. Você sempre acha que a vida dos outros é melhor que a sua? E tem alguma coisa que você queira realizar na sua vida e que você não se sente capaz de realizar, seja o que for?
Essas duas questões vão pautar toda a nossa aula sobre autoestima, tá bom? A Luciana estudando psicologia, a Rafaela também estudante de psicologia. A Tatiane tá dizendo que tem sim essa dúvida, né? A dúvida sobre se a vida dos outros é sempre melhor que a nossa, né? Sempre tem essa questão. Primeiro, vamos falar um pouquinho do que é a autoestima, né? A autoestima, ela é o que você pensa sobre si mesmo, é a admiração que você tem sobre si mesmo, tem a ver com autoconfiança, com autorrespeito, com autoaceitação e o julgamento que você faz de si mesmo. O que é cada um desses temas, né? Primeiro, o que você pensa sobre si mesmo? Se você se acha bonito, se você se acha feio, se você se acha gordo, se você se acha magro, se você se acha inteligente, se você se acha carismático, se você se acha extrovertido, se você... deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui um pouquinho. Agradeço a minha, mas acho que poderia ser um pouco melhor a do Joelcio. O Leonardo tá dizendo boa noite. Tá muito estudante de psicologia aqui, né, gente? Que bacana. Muito legal ter vocês aqui, estudantes de psicologia, psicólogos e também pessoas que querem saber um pouco mais do que é a psicologia. Mas vamos voltar um pouquinho. Admiração por si mesmo. O que isso significa? Que por mais que você não se sinta perfeito, por mais que você sempre busque algo melhor, você se admira pelo que você já tem. Então, pela graduação que você já teve, você se admira pela casa que você tem, pela família que você tem, por objetos que você tenha, que você conquistou com o seu esforço, coisas que você conquistou para você na sua vida com o seu esforço. E a admiração por si mesmo, ela gira em torno de qualquer coisa. Então, eu me admiro por ter estudado, eu me admiro por ter viajado, eu me admiro pela família que eu construí. Tudo envolve a admiração que você tem por si mesmo. O autorrespeito, ele tem mais a ver com você se preservar. Então, você respeitar os seus limites, você respeitar as suas vontades, você respeitar os seus desejos, fazer apenas o que você quer, apenas o que você gosta, apenas o que você se permite e tem a capacidade de compreender que aquilo vai ser bom para você. Nunca passar dos limites do que não é bom para você, tá? A autoaceitação, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, um pouco mais pra frente na aula. Por quê? Porque a autoaceitação tem a ver com aceitar quem você é. Tanto a parte física, tanto a parte psicológica. E por que eu tô dizendo isso? Porque existe muito a comparação com o outro, né? Então, eu me comparo com o corpo do outro, eu me comparo com a vida do outro, eu me comparo com como o outro é. E isso tem a ver com a nossa própria aceitação. A gente não precisa se sentir perfeito em tudo, mas a gente tem a consciência do que não é perfeito e do que é perfeito baseado no nosso próprio corpo, na nossa própria psique, não no outro. E aí, nisso tudo, cabe o julgamento que a gente faz de si mesmo. Tá bom? Ficou claro o que é autoestima para vocês? Se não ficou claro, a gente repete. Eu dou outros exemplos e passo mais uma vez, tá? Enquanto isso, eu vou ler algumas das questões de vocês aqui. Vamos lá. A Mariana, minha autoestima não é tão boa mesmo. Um ótimo tema, muito obrigada, Mariana. Vamos ver que mais. A Lourdes está dando boa noite. A Ana Carla está dizendo que se admira e me acha ótima. Isso é incrível, tem a ver com autoestima. Muito bacana, Ana. Deixa eu ver. A Eliane é do segundo semestre de psicologia e tá gostando muito, que bom. A Ruth também é da psicologia estudante. A Ana Sofia tá dizendo que além da admiração, também creio que está ligado à gratidão. Ana Luísa, desculpa. Ana Sofia, me desculpa. A gratidão, ela tem a ver um pouquinho, mas a gente diz mais de como você se admira, porque é algo que você mesmo conquistou durante o tempo. Você pode ser grato por uma coisa que você já fez, mas primeiro você tem que admirar o que você fez, né? Então a gratidão seria uma resposta à admiração, tá? A Claudinha tá dizendo, o Facebook, por exemplo, faz o que a autoestima eleve o número de likes que a pessoa recebe. E aí que mora o erro do ser humano. Com certeza isso contribui tanto para a autoestima quanto para a baixa autoestima, porque você também fica com aquela situação de na espera dos likes, na espera dos convites de amizade, e quando não tem, vem a frustração e aí vem a baixa autoestima. Então realmente tem que tomar cuidado com as mídias sociais hoje em dia, sim, como a Claudinha falou.
A Eliana tá dizendo, quando começamos o curso de psicologia, as pessoas não vêm como um profissional já, nos pedindo conselhos e opiniões. Como podemos ajudar sem ainda ter o conhecimento geral do curso? Elianai, eu vou falar um pouquinho com você sobre isso, mas como não tem muito a ver com o tema, eu não vou me estender. Mas quando alguém te perguntar sobre, você pode indicar um professor, um colega que já esteja para se formar ou seja formado, né? Você explica, olha, eu ainda estou no curso, eu ainda estou aprendendo a ser psicólogo, eu ainda não sou um psicólogo, e procura um profissional que já tenha registro, já tenha CRP e tudo mais, tá? A Beatriz está dizendo que se admira pela perseverança, que bacana. A Elaine, adorei, eu sou assim, respeito muito os meus limites. Que bom, Elaine, é muito bacana isso. E o Rafael Santos, e quando você pensa que as outras pessoas são melhores que você? Eu não consigo achar muitas qualidades em mim. Então, Rafael, isso tem a ver com a autoaceitação, porque você pensa e você se compara com o outro. O outro não necessariamente é igual a você, não necessariamente tem os mesmos gostos, não necessariamente tem as mesmas coisas, tudo parecido com você. Né? Então, a comparação com o outro nunca vai ser boa. Né? Então, você está se comparando aqui. Que as outras pessoas são melhores que você? Será que são mesmo? Ou você vê nos outros uma facilidade que talvez eles não tenham mesmo, que a sua maneira do como ele passa não tem a ver com o que ele é, que não tem a ver com o que você passa, né? Talvez coisas mais fáceis para você sejam mais difíceis para essa outra pessoa. Então fica muito difícil a gente julgar, pré-julgar que o outro tem uma vida melhor que a nossa, tá? Vamos ver. Ana Carla, eu acho que a pessoa tem que se amar e depois amar os outros. A autoestima, Ana Carla, ela tem mais a ver com outras questões do que só o se amar. É o se respeitar, é o se aceitar, é o se admirar. Ela vai muito além do só se amar, né? Mas também tem que se amar em primeiro lugar. E o Joelcio tá dizendo, a autoestima para mim é uma questão de prioridade. Por exemplo, estava assistindo um filme que adoro na TV, mas preferi parar tudo para acompanhar sua transmissão ao vivo. Bacana! E como que você trabalha essa questão da autoestima, Joelcio? A Patrícia tá dizendo, tenho sérios problemas com isso. Inclusive, nunca me acho capaz de fazer algo, nem sei dizer por medo de ficar chateada comigo. E a Luciana tá dizendo, eu fico extremamente irritada quando sou comparada com outras pessoas. Isso está ligado? Luciana, isso tá ligado sim ao como o outro te compara, né? A questão aqui da autoestima é você se comparar com o outro. Se o outro te compara com uma outra pessoa, né? Uma terceira, aí tem a ver uma questão dessa pessoa que tá te comparando. A questão é você se comparar com o outro ou não, tá? Eu quero compreender a Patrícia de novo. Tenho sérios problemas com isso. Inclusive, nunca me acho capaz de fazer algo. Nem sei dizer por medo que o outro fique chateado comigo. Patrícia, isso tem a ver um pouquinho mais com a baixa autoestima, que a gente vai conversar um pouquinho mais ao decorrer da aula de hoje, tá bom? O Leonardo tá dizendo, eu me admiro pela minha inteligência, mas é só isso também. Não me sinto bem no meio de muita gente, porque parece que eu não sou bom o suficiente por estar ali, apesar de ter inteligência. Então, Leonardo, isso realmente tem a ver com um pouco da autoestima, sim, porque você tem que sempre se sentir bem no meio do outro, porque o outro, ele é igual a você, né? Ele tem as suas diferenças, mas ele é igual a você. Ele também pode ter medo de estar ali no meio, mas aí você tem que encarar essa situação, tá? Ainda mais se isso te prejudica de alguma forma. A gente sempre tem que pensar se será que isso tá me prejudicando de alguma maneira ou não, tá? A Luciana tá dizendo que é formada há 10 anos e gosta de assistir as aulas aqui. Muito obrigada pelo reconhecimento. Luciana, reconhecimento de profissionais e alunos e pessoas também que são interessadas na psicologia, para mim é essencial para continuar estar aqui toda terça-feira dando essas aulas para vocês, gente. Muito boa a minha explicação, Edilza tá dizendo. A Stephanie, eu passo por um momento muito difícil e depois disso minha autoestima ficou já a ver abaixo, ficou pior ainda. Não que eu me ache bonita ou capaz, mas sempre alguém pode ser melhor que eu. Principalmente em relação ao meu relacionamento. Stephanie, caso você queira conversar um pouquinho mais sobre essa questão de relacionamento, de autoestima, me procura na minha página, psicóloga Stephanie Nebó. O link tá aqui disponível para vocês, tanto no link da página, quanto é só procurar no Facebook que vocês conseguem encontrar. E a gente tenta conversar um pouquinho melhor sobre isso, tá?
A Elaine tá dizendo que tem TAG há 20 anos e tá em tratamento há 2 anos com psicólogo e psiquiatra. Até chegar à síndrome do pânico. Será que vai ser curada? Elaine, me procura também na minha página que a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá, gente? Eu vou tentar não fugir um pouco do tema de hoje. A Beatriz está dizendo, também acho dificuldade de aceitar a própria realidade. Sou estudante de psicologia do 10º período, quando conseguimos reconhecer o que é nosso e não do outro, podemos ver a nossa vulnerabilidade. Beatriz, você acha que essa sua aceitação própria tem a ver com autoestima? Não compreendi a sua dúvida. Gente, se puderem mandar dúvidas referentes ao tema e qualquer outra questão, qualquer outra dúvida, por favor, mandem na minha página, que é psicóloga Stephanie Nebó. Só pra gente não fugir muito do tema, tá? Não é que eu não quero responder vocês, é pra gente poder ter uma linha de continuidade na aula de hoje, tá? A Neide tá dizendo, tem dias que eu me acordo e me olho no espelho e me vejo linda e maravilhosa. E tem outros dias que me vejo feia e velha e sinto minha autoestima baixa. Passo o dia mal. Neide, realmente tem dias que a gente vai se sentir mais triste, mais feio, outros dias mais bonito e tudo mais. A questão é ter uma continuidade e a questão é a gente conseguir compreender de onde vem e sempre poder melhorar, tá? Como a gente estava conversando, eu já expliquei o que é a autoestima, que é o que você pensa sobre si mesmo, é a admiração que você tem por si mesmo, é a autoconfiança, é o autorrespeito, é a autoaceitação e o julgamento que você faz de si mesmo, tá? A autoestima, ela tá literalmente relacionada com uma sensação de confiança, de adequação, de se sentir competente e merecedor daquela situação, daquele lugar, daquela posição, seja o que for, né? Você se sente confiante em estar naquela situação, você se sente adequado àquela situação e competente e seguro de estar ali. Então, vou dar um exemplo assim, um diretor de uma empresa, ele se sente competente em ser diretor daquela empresa, ele se sente seguro em estar naquela posição. Isso tem que ser em qualquer situação da vida, né? Diretor de uma empresa, um funcionário, um auxiliar administrativo, o que for. Você tem que se sentir seguro e se sentir capaz daquela profissão, daquele momento onde você está, tá? E essa adequação e essa competência que você sente, ela fica inteiramente relacionada ao valor pessoal que você dá a si mesmo, tanto físico, quanto atitude, quanto a postura. Como você se sente confiante, como você se sente pertencente àquele lugar, àquela situação, àquela denominação que você tem, seja diretor, seja auxiliar, ou, por exemplo, seja marido, seja chefe, seja funcionário, seja professor. Se você se sente competente para estar naquela posição, e sabe que é capaz daquilo, aí é onde está a sua autoestima, tá? Deixa eu ler um pouquinho vocês aqui. A gente parou na Neide, o Rafael também é psicólogo. A Ana Carla, temos que ter o pensamento em relação a nós de coisas boas, tipo, vou conseguir, vou atrás. Ana Carla, a gente tem que ter esse pensamento, mas a gente também tem que compreender que nem sempre quando a gente vai atrás a gente consegue. Então a gente também tem que estar consciente que também pode ser que exista uma frustração envolvida, né? A gente nunca pode estar contando 100% que as coisas vão acontecer do jeito que vão acontecer, porque não necessariamente elas irão acontecer. Mas é sempre pensar de uma forma positiva. Isso tá certo, tá? Deixa eu ver aqui. Poliana, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de falar em público, principalmente para apresentar trabalho. Eu simplesmente travo, começo a gaguejar, por mais que eu tenha um total domínio sobre o assunto. Sempre tive uma autoestima baixa, por não atingir os padrões da sociedade. Por isso tenho a impressão que todos estão me julgando o tempo todo. Poliana, essas questões referentes a não conseguir apresentar trabalho, a se sentir... a não conseguir atingir os padrões que a sociedade te impõe, grande parte dessas questões a gente pode trabalhar em psicoterapia, tá? Porque tem mais... O que acontece? Eu vou trazer no decorrer da aula de hoje. Que a autoestima é uma coisa que a gente aprende, a gente não nasce com. Então, para nós não termos autoestima, aconteceram fatos ao longo da sua vida que geraram hoje em você uma baixa autoestima, tá? Isso a gente pode trabalhar num processo de psicoterapia, se você quiser. A Noemi está dizendo, quando se sente excluída por não ser como as pessoas mais próximas de convívio com você, é difícil, você se sente excluído e muito para baixo.
E por motivos trágicos na infância, se você se afasta um pouco das pessoas, não consegue confiar em todos, pensa diferente e se sente menos que os outros, e ainda é julgado o tempo inteiro. Noemi, o que você quis dizer com isso? Você quer tirar alguma dúvida? Não entendi muito bem o seu posicionamento aqui. A Cristina, é normal não sentir nenhum sentimento. A minha filha, ela tem 5 anos, ela me beija, me abraça e não consigo retribuir os carinhos dela. Cristina, essa questão não tem muito a ver com autoestima, então eu te peço, por gentileza, que você entre em contato comigo na minha página, é psicóloga Stephanie Nebó, o link tá aqui na transmissão da live, ou é só procurar no Facebook, pra gente conversar um pouco mais sobre essa sua questão envolvendo a sua filha, tá? A Thay, acho que minha autoestima anda baixa pelas minhas inseguranças. Eu me admiro como pessoa e futura profissional, mas tenho muita insegurança com minha vida pessoal. Thay, se você também quiser entrar em contato comigo para conversar sobre essa insegurança, a baixa autoestima, ela não tem só a ver com a insegurança, tá? A insegurança é uma outra questão, tá? O Vander também é estudante de psicologia e é muito tímido, isso atrapalha ele socialmente e afetivamente. Isso me propõe uma baixa autoestima muito grande. Vander, a questão da baixa autoestima tem questão a ver com tudo que vem percorrendo a sua história de vida. Então, também me procura na minha página para a gente conversar um pouco mais de caso a caso. Aqui eu vou dando exemplos mais palpáveis para todo mundo poder compreender. Eu leio os comentários de vocês, mas creio que quando as respostas são muito individuais, eu prefiro que vocês me procurem na minha página, até para não expor e também para a gente poder continuar dando a aula de uma maneira bacana e todo mundo conseguir compreender, tá? A Denise Araújo. Minha autoestima está no fundo do poço. Sou competente em tudo, me acho um lixo. E acho que tenho que morrer mesmo. Denise, esse seu sentimento de incompetência, ele realmente tem a ver com a baixa autoestima. Então, assiste até o final da aula, que acho que talvez vai te dar algumas direções de o que fazer para melhorar um pouquinho. Mas também me procura na minha página, é psicóloga Stephanie Nebó, para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? O Matheus Ferreira. Stephanie, minha pergunta não tem nada a ver com o tema. Qual a sua abordagem? Matheus, eu trabalho com a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, tá bom? Desculpa, eu que não poder ter falado isso no começo da live, como eu sempre falo. Aí o Eric tá me agradecendo. E o nome da minha página é Stephanie Nebó. Psicóloga Stephanie Nebó. Tem o link disponível aqui. Ou se alguém puder compartilhar aqui para mim nos comentários para vocês poderem ir acompanhando na página também. Mas é só procurar no Facebook que ela vai estar lá, tá bom? Bom, agora que eu já consegui responder vocês, vamos voltar para a aula. Então, a gente está falando da autoestima, que está relacionada com a confiança, com a adequação, como se sentir competente e merecedor. E essa admiração que você tem por si mesmo, esse reconhecimento pessoal, ele inclui todos os aspectos físicos, psicológicos, posturais e tudo mais. Então, resumindo, né? A autoestima, ela é um conjunto de sentimentos que a pessoa tem sobre si mesmo. E normalmente esses sentimentos são positivos. Só que ela pode repercutir de duas maneiras, tanto positivamente quanto negativamente. Quando que a autoestima ela pode repercutir positivamente? Quando se sobressaem os sentimentos de satisfação e valorização de si mesmo. E quando a atitude repercute negativamente, quando há uma sensação de inutilidade e fracasso. Então, os positivos é a autoestima e os negativos são a baixa autoestima, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá bom? Vamos ver um pouquinho de vocês. O Juscelino está dizendo, acima de tudo, nunca deixe de confiar em si mesmo. Lembre-se de que cada um de nós temos a nossa própria percepção da realidade. E por isso não precisamos nos preocupar tanto com os outros. Ótimo. A Geisa está me perguntando, quais são as dificuldades de se tornar mulher? Geisa, como eu falei, como você citou aqui no seu comentário, me procura aqui na minha página, é psicóloga Stephanie Nebó, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Ruth, eu peço para as pessoas mandarem individualmente questões muito individuais delas para não se exporem, tá? Questões relativas à aula eu respondo uma a uma. Se você tiver alguma questão referente à aula de hoje, eu vou te responder. Caso contrário, eu peço para você me procurar no particular, ou se não tem realmente nada a ver com o tema, eu acabo deixando passar,
tá? O Joilson, boa noite. Moro com meus pais, porém meu pai não fala comigo. Tentei suicídio algumas vezes já, porém ninguém sabe o que deveria fazer. Joilson, vamos procurar uma psicoterapia e compreender o que acontece com você, tá? Então, novamente, se você quiser conversar um pouco no particular, me procura na minha página, que é a psicóloga Stephanie Nebel, pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Até porque a questão que você pontuou aqui não tem muito a ver com a aula de hoje, tá? A Elaine, eu não consegui ver a sua questão, me desculpa. A Marlene, boa noite. Marlene, tá travando tudo pra você. Putz, vamos esperar carregar um pouquinho, talvez no decorrer da live funcione. O Juscelino, para ter uma boa autoestima é necessário reconhecer em nós mesmos a capacidade de fazer as coisas bem nas diferentes parcelas que compõem a nossa vida. E nunca podemos esquecer de nos esforçarmos para conseguir alcançar nossos objetivos. Também é bacana essa frase do Juscelino. A Nicelde está dizendo, boa noite. A maioria das vezes acho que as pessoas sempre é mais bonita do que eu e acabo não gostando muito de me arrumar. Então, essa questão de se comparar com o outro tem a ver com a autoconfiança, com a autoaceitação. E a gente vai falar sobre isso agora, tá? Eu só vou acabar de ler as perguntas de vocês. A Poliana tá me perguntando quais horários que eu faço as lives. Poliana, eu tô toda terça-feira online, às 8 horas da noite, aqui na página do Mais Psicólogos, tá bom? Vamos lá. A Nilced tá perguntando, né, que ela não se sente tão bonita quanto as outras. Então, o que acontece? A autoestima, ela tá muito relacionada com a autoconfiança, que é ter você mesmo como ponto de referência. E aí, quando falta autoestima, também falta a autoaceitação. O que é a autoaceitação? É aceitar a si mesmo. Quando eu falo aceitar a si mesmo, eu não tô dizendo de você aceitar e gostar de tudo que você tem em si mesmo, né? Sempre tem aquela parte do gosto do corpo que a gente não gosta tanto. Sempre tem aquela tracinho de personalidade ou característica que a gente não gosta tanto, que a gente gostaria de modificar, que a gente não dá tanta ênfase porque a gente não gosta tanto. A questão da autoaceitação é você compreender que aquela parte que você não gosta tanto é sua, te pertence, e não comparar com o outro. Porque como você tem algo em você que você não gosta, o outro também pode ter algo nele que ele não gosta e que a gente não sabe. Então, se comparar com o outro é muito difícil porque a gente se compara com o outro externamente, mas a gente não sabe como ele vive internamente. Então, tentar se comparar com outro, a gente sempre se compara pela metade e se compara erradamente. Porque não tem como a gente se comparar com algo que é do jeito que nós vemos, não do jeito que o outro realmente é. Entende? Vou ler mais um pouquinho das questões de vocês. Beatriz, eu estou em um relacionamento que me faz mal de todas as formas. Ele não me assume e eu aceito migalhas. Mas eu não consigo largar por ele por mais que faça qualquer coisa. Isso tem a ver com autoestima? Beatriz, isso pode ter a ver com autoestima, mas também pode ter a ver com outras questões relacionadas ao seu relacionamento. Então, por conta disso, eu peço que você entre em contato comigo através da minha página, que é a psicóloga Stephanie Nebó, pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Até pra não expor tanto a sua situação aqui na aula. A Michele, Stephanie, boa noite. Você poderia me ajudar? Sempre que falo alguma coisa em casa, meu esposo fala que depois que eu entrei para o curso, não consigo mais falar da mesma forma que ele, mas percebo dessa forma. Aprendi a falar o que sinto. Michele, o que você, na verdade, quer que eu te ajude? Não compreende muito bem. Tá, então manda de novo aqui pra gente tentar entender. A Elaine tá dizendo que se acha feia, todas são melhores que eu. Meu esposo olha pra todas, tudo de muito grande, pessoal profissional. Não consigo. Elaine, realmente, essa questão de você se achar feia, na verdade, tem a ver com você achar o outro mais bonito que você, né? Então, é o que eu tô dizendo aqui. É de você se comparar com o outro, é de você achar que o outro é mais bonito, que o outro é mais magro. Mas você não tem como se comparar com o outro porque o outro é diferente de você. Então, o outro não é nem tão feio, nem tão bonito. Nem mais bonito, nem mais feio. O outro tem a beleza do outro e você tem a sua beleza. E aí, na autoestima, você tem que ter consciência das coisas que você não gosta em você mesmo, mas que elas estão ali, você aceita elas como elas estão ou tenta sempre melhorar. Mas também consegue perceber os pontos positivos que você tem em você, tá?
O Joelcio Castro, tive problemas, consegui. Ah, tá. Da internet. A Marlene também tá dizendo que tá com problemas na conexão, na transmissão. Gente, eu não sei o que fazer. A internet às vezes acontece isso mesmo. Mas fiquem tranquilos que a live vai ficar disponível, vai ficar para sempre aqui online, tanto no canal Mais Psicólogos quanto no YouTube do canal Mais Psicólogos. Então, depois, quem não conseguir assistir agora, consegue assistir a gravação que fica aqui disponível para todo mundo, tá? Outra frase do Juscelino. Por ser que você se considere pior que os outros, mas lembre-se de que sempre haverá um aspecto na vida em que você vai ser melhor do que alguém. Portanto, só vale a pena fazer comparações se a finalidade for para obter uma aprendizagem positiva e prática. Deixa eu ver, o Leonardo tem mesmo, não tinha lido, desculpa. A Patrícia está respondendo quanto é as minhas lives, a Patrícia já sabe. Bom, então a gente já falou da autoaceitação, da autorreferência, da autoconfiança e a falta de autoestima, que é o que a gente está trabalhando muito agora, que tem muitas questões relacionadas a isso, podem desencadear muitos outros problemas, né? Tanto os problemas psicológicos, quanto os problemas no trabalho, quanto os problemas na afetividade. Ela realmente pode trazer alguns prejuízos. E a gente vai conversar um pouco sobre a baixa autoestima agora, né? E o que é a baixa autoestima? É quando tem uma falta de admiração por si mesmo, independente dos atrativos que se tenham físicos ou atrativos psicológicos, intelectuais. É realmente a falta de admiração por si só. Ponto. E você não consegue nem reconhecer e nem identificar os próprios valores, seja o valor que for. Então, você ser muito inteligente, você ser muito criativo, você ser muito carismático, você ser bonito, você ser magro, você ter a unha bonita. Então, você não consegue reconhecer nem identificar os próprios valores que tem, tá? Vamos ver um pouquinho do que vocês estão dizendo de novo. A Lourdes está dizendo que se sente inferior e não consegue expressar as ideias. E a Cristiane Araújo, tem 4 anos que minha mãe faleceu e eu reagi bem na medida do possível. Mas agora tem 1 ano que perdi meu pai também. Faleceu e dessa vez está sendo muito pior. Parece que morri junto de tanta dor. Cristiane, talvez essa sua questão tenha a ver com uma outra coisa, não só com autoestima. Então, pode ser que tenha a ver com outras questões que não tem como a gente abordar aqui na aula de hoje. Então, eu peço que você me procure na minha página, que é psicóloga Stephanie Nebó, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Voltando a falar da autoestima. A autoestima, ela tem grande significado e grandes impactos na vida das pessoas. E por que eu tô dizendo isso? Porque a autoestima, ela reduz a chance de uma pessoa ter um relacionamento amoroso, ter uma promoção no trabalho, se dar bem com os familiares, se dar bem com colegas, se dar bem com amigos. E por que tem esses impactos? Por que impacta todas as esferas da vida? Porque como a autoestima tem a ver com sentimento de inferioridade, dificuldade de aceitação ou de adaptações às situações, a pessoa começa a se sentir desfavorecida, ela começa a se sentir não pertencente daquele grupo, então ela não consegue se colocar na situação, né? Se colocar em um relacionamento, se colocar para conseguir ser promovido no trabalho, se colocar de uma forma efetiva para conseguir ser promovido, tanto no trabalho como nos grupos sociais, não consegue ser uma pessoa efetiva que venha nos grupos sociais. E isso interfere em todas as esferas da vida daquela pessoa, tá? Deixa eu ler mais um pouquinho de vocês. A Marlene não vai conseguir acompanhar mesmo, né, Marlene? Depois você assiste quando acabar, tá bom? E a baixa autoestima, ela tá, como eu falei no começo da aula de hoje, ela tá literalmente ligada às situações traumáticas que causaram a baixa autoestima. E por que eu tô dizendo isso? O que acontece? Como começa a baixa autoestima? Porque a gente não nasce com autoestima ou com baixa autoestima. Ela é criada através das vivências que a gente vem tendo ao longo da vida. E o que acontece? Imagina uma criança. Então, desde pequenininho, os pais daquela criança falam: você é incompetente, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, ninguém te aceita, ninguém vai te querer, você não vai ficar com ninguém, você vai ficar sozinho e tudo mais. E aquilo é repetido muitas vezes. Você é incompetente, você não é nada, você não vai ser ninguém. Ao longo da infância daquela criança, ao longo da adolescência, enfim, vão sendo repetidas essas frases. Uma hora, aquela criança vai começar a achar que aquilo realmente é verdade. Então ela vai começar realmente a se sentir incompetente, a sentir que ninguém vai querer ficar com ela, a se sentir inferior.
E aí que se cria a baixa autoestima. Então, o ambiente favorece a autoestima ou favorece a baixa autoestima. Eu digo os pais, mas assim, eu digo isso não só na parte de ofensas, né? Como você não vai ser ninguém, ninguém te quer, você não presta, e ofender e humilhar, como também de pais muito agressivos. Então você tem que fazer, se você não fizer, você não vai ser ninguém. Tudo que você fala de uma maneira negativa para de alguma maneira prejudicar o outro, para de alguma maneira você inferiorizar o outro, ou fazer com que o outro se sinta inferior ou se sinta humilhado, gera uma baixa autoestima, tá? E isso começa desde a infância, sim, mas isso quando que isso começa a aparecer e causar questões na vida adulta? Então você pode falar para uma criança ou para um adolescente, se você não presta, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, e ofender, e humilhar, e destratar, que às vezes só repercute depois de que a criança já se tornou um adulto, porque aí ela não consegue melhorar, ela não consegue ficar com alguém, ela não consegue se sentir bem. Por quê? Porque ela teve essa questão de não ter autoestima, de não ter um incentivo positivo, sempre sendo negativo, sempre sendo criticando e colocando para baixo. Literalmente aí que vem a baixa autoestima. Muitos casos são assim, mas alguns casos realmente têm a ver com a personalidade da pessoa. Tem uma personalidade derrotista, uma personalidade de fracasso. Mas a grande parte dos casos clínicos realmente tem a ver com um processo ambiental que coloca naquela pessoa a baixa autoestima nela. Tá? Eu vou ler vocês um pouquinho. A Cleide também vai assistir depois porque tá atrasando. Cleisa Oliveira, eu não vi a sua pergunta. As perguntas que eu estou vendo eu consigo responder. Então manda de novo que a gente responde aqui, tá bom? A Francilene. Ultimamente estou evitando sair de casa. E quando saio, me sinto muito mal e fico de cara fechada, querendo voltar para casa. Esse comportamento está me causando problemas. Francilene, o que será que tem a ver, né? A autoestima com isso? Será que tem alguma coisa a ver? Me procura na minha página pra gente conversar um pouco mais sobre isso, tá? É psicóloga Stephanie Nebó. O link tá aqui disponível para vocês. Se não, é só procurar no Facebook, tá? A Marcela Sampaio. Até os 8 anos eu tinha um corpo lindo. Aí meu pai faleceu de acidente de carro e depois disso eu comecei a engordar e sempre tive minha autoestima baixa. Além disso, eu não lembro exatamente de nada dos meus 8 anos para baixo. Então, Marcela, a gente tem que compreender quais foram as situações que te fizeram, né, ter essa autoestima baixa. Realmente, o falecimento do seu pai pode ser um fator ambiental que tenha mexido com você nessa questão, mas a gente teria que trabalhar um pouco melhor e compreender um pouco melhor a sua experiência e tudo mais. E é muito individual. Então, caso você queira falar aqui, ou caso você me procura na minha página, no link aqui de baixo pra gente conversar, tá? A Elisângela tá dizendo, eu tive muitos traumas e não contei a ninguém. Guardei pra mim e não consigo viver só. Penso em todo mal, rejeição, humilhação. Sempre fui muito sozinha, não consigo ter amigos, só choro, tenho síndrome do pânico, variações de humor, etc. Muita ansiedade, tenho pouco contato com as pessoas, a não ser meu marido. Elisângela, e tem alguma questão aqui relacionada à autoestima, nesse tudo que você tá me dizendo? Porque tem várias situações que você tá pontuando, né? Fica muito difícil da gente conseguir elencar uma por uma para conseguir compreender aonde tá a sua autoestima ou a baixa autoestima nessa situação, tá? Ô Leonardo, quando eu era criança eu sofri muito com isso, porque tinha a mandíbula pra frente e ninguém nunca me apoiou em nada. Hoje eu não acho meu corpo bonito, meu rosto bonito nem nada. Como poderia melhorar isso? Leonardo, com a psicoterapia, tá? A grande questão onde tem uma melhora da baixa autoestima, onde a pessoa consegue aumentar a autoestima e ter uma autoestima ok, é fazendo psicoterapia, tá? É onde a gente consegue identificar as questões que são geradoras de baixa autoestima e conseguir modificá-las na psicoterapia, tá? A Cleisa tá dizendo, o que fazer quando todos te colocam para baixo? Cleisa, daqui a pouquinho na aula de hoje eu vou falar sobre isso. Fica aqui, não sai daqui, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Auxilia, tá dizendo que eu pulei o seu comentário. Eu não consegui ver. Então, por favor, me manda de novo que a gente responde aqui, tá bom?
A Ana Cláudia, a ansiedade pode ajudar na baixa autoestima? Pode ser um fator causador? O que não se tem, quando não se tem causas externas nem traumáticas. Ana Cláudia, a ansiedade, ela pode auxiliar em você se preocupar mais com as coisas e aí talvez gere uma baixa autoestima. Mas normalmente não é a ansiedade que está relacionada com a baixa autoestima. Normalmente são questões ambientais. Você está falando que não são externas nem traumáticas, mas alguma outra causa ambiental ou alguma característica da sua personalidade que a gente tem que compreender que te causa essa baixa autoestima, tá? Então tem essas duas maneiras, né? Tanto causas ambientais quanto características da personalidade. Então a gente na verdade teria que compreender qual das duas causa a baixa autoestima para você nesse ponto. A Sheila tá dizendo que eu também pulei essa pergunta. A Sheila, às vezes elas passam muito rápido e eu não consigo acompanhar. Então, se você puder me mandar de novo, eu agradeço que daí eu respondo, tá? A Janela tá perguntando, é possível melhorar a autoestima estudando psicologia? Quero muito cursar porque amo, mas acredito que também irá me ajudar. O que você diz? Janaína, essa questão não tem muito a ver com o tema, mas quando tem a ver com a psicologia a gente conversa um pouquinho sim, tá? A autoestima e estudar psicologia, fazer a faculdade de psicologia, não tem nada a ver com você melhorar ou não da sua autoestima. A faculdade de psicologia é um curso de ciências humanas que te ajuda a compreender a psique e te ajuda a compreender e auxiliar os outros através do diálogo e de outras ferramentas terapêuticas. Não adianta você cursar a psicologia achando que isso vai melhorar a sua autoestima. Você tem que fazer a psicologia porque você gosta da profissão, gosta da ciência por trás da psicologia, mas se você tem uma questão relacionada à autoestima, o ideal é você procurar fazer uma psicoterapia para te auxiliar nisso. Não é a faculdade que vai te auxiliar na sua melhora de autoestima, tá? Primeiro compreender por que você tem uma baixa autoestima, se tiver, compreender o que motiva, auxiliar a você ter uma autoestima ok, mas o curso de psicologia não vai ser o disparador para melhorar a sua autoestima, tá? Bom, é isso. Enquanto não vem mais perguntas, a gente vai conversando aqui. Tá bom? Vamos lá. E como acho que alguém perguntou agora há pouco, quais são os comportamentos de quem tem a baixa autoestima, né? Como a gente consegue observar se nós temos ou se algum colega, algum familiar nosso tem baixa autoestima? Essa pessoa, ela pensa excessivamente em si mesmo, mas não é um pensamento positivo e agradável. Sempre um pensamento negativo que acompanha uma crítica a si mesmo. Então, eu tô sempre me autocriticando. Não tô bonita, não tô com cabelo legal, não sou legal, sou péssima. Sempre vem com uma crítica negativa. Ela tem medo de qualquer adversidade. A adversidade é quando você não tem o controle da situação. Então, aquela pessoa que tem a baixa autoestima, como ela não consegue controlar ao redor e a situação que ela vai vivenciar, ela tem esse medo da adversidade. E esse medo causa muita angústia, muita mesmo. Essa pessoa que tem a baixa autoestima, ela não consegue sorrir facilmente, porque ela sempre tem essa visão negativa das coisas. Então, mesmo que esteja num dia de sol se divertindo, ela sempre vai conseguir localizar o defeito daquela situação. Ela se sente sempre muito cansada, por mais que tenha descansado, por mais que esteja num lugar tranquilo, sempre tem um cansaço excessivo. Ela fica muito sozinha e não quer fazer novas amizades e, consequentemente, ela se afasta dos amigos que já tem, porque ela nunca se acha igual aos amigos, ela sempre se acha inferior àqueles amigos. Ela evita olhar nos olhos dos outros, isso é principalmente, ela evita contato direto, porque ela não se sente igual, então ela sempre olha para baixo. Isso é muito importante, né? De igual para igual você olha no olho, quando você se sente inferior, você olha para baixo. Então ela nunca consegue te olhar no olho e ela se recusa a assumir qualquer tipo de risco, porque ela tem essa insegurança de ser inferior, né? Então ela não consegue assumir nenhum outro tipo de risco, tá? Vamos ver o que mais vocês estão perguntando. O Lucas Almeida, como lidar com o ego? Ou seja, como não ser uma pessoa tão egocêntrica? Lucas, acho que não tem muito a ver com o tema de hoje, mas é uma questão de balanço, é uma questão de saber balancear
e igualar as coisas, né? Não é nem 800, nem 80, nem zero. É uma questão de conseguir levar tudo no mesmo âmbito, tá? A Cleisa, uma pessoa que já sofreu muito, seria adequada para atuar como psicólogo? Cleisa, um sofrimento pessoal não caracteriza que aquela pessoa não será um bom profissional psicólogo, né? O psicólogo, ele sabe muito bem diferenciar as questões pessoais dele com as questões profissionais dele, tá? Então, não é porque teve algum trauma, algum sofrimento psíquico em alguma outra esfera da vida que ele não seja um bom profissional psicólogo, tá? Luiz tá dizendo que eu pulei perguntas. Luiz, são as perguntas que estão aparecendo pra mim. Se eu não conseguir responder a sua, manda de novo até eu conseguir responder, tá? Joelcio, acho que não acompanhar a resposta. Ter objetivos elevados. Mas do que pode dar conta é um ponto para o início da depressão para baixa autoestima? Não compreendi a sua questão, Joelcio. Auxilia, me identifico com tudo, mas e agora? O que devo fazer? Procurar psicoterapia. É o caminho ideal, mais seguro, que você consiga obter algum resultado é buscando a psicoterapia, tá? O Leandro, uma pessoa que tem autoestima muito alta pode desenvolver algum sintoma, problema também? Qual seria esse problema? Porque tudo que é de me faz mal, né? É em excesso, você quis, né? Tiago, lê a sua antes do Lucas. Eu nem sei qual que é a do Lucas. Então, manda a sua de novo, tá, Tiago? E a Sara, como podemos agir com amigos que se sofrem com isso? Bom, primeira da Sara. Sara, peça para o seu amigo procurar uma psicoterapia, explique para ele que você assistiu essa aula, ou encaminhe essa aula para ele, e fale para ele procurar ajuda, procurar psicoterapia, que é o único caminho que ele consegue melhorar isso, tá? E o Leonardo perguntando se tem alguma coisa que pode desenvolver um sintoma também. A superautoestima chega até a ser. Vai ser muito. Peter me fala isso, mas até o ponto do narcisismo, a superautoestima também tem questões, porque você acaba sendo uma pessoa muito egocêntrica, você acaba sendo uma pessoa que só pensa em si mesmo, só quer saber de si mesmo e não olha ao redor. Você também não consegue conviver em sociedade porque você sempre vai se achar melhor que o outro. Então também é necessário que essa pessoa busque a psicoterapia. O grande sintoma que você me perguntou aqui é realmente a pessoa sempre se sentir superior ao outro. Em qualquer circunstância. Vocês podem estar fazendo a mesma atividade, tendo o mesmo rendimento, mas ele sempre vai se achar superior, de alguma forma. E aí também é necessário buscar a psicoterapia, tá? A Claudinha, eu estudo psicologia e costumo falar que evitar pessoas que acabam com sua autoestima já é um caminho. O que você sugere? Cláudia, é muito tênue responder isso porque não tem como evitar o contato com as pessoas. E na verdade, quem tem essa questão de autoestima que acabam com a sua autoestima, o quanto será que a sua autoestima está realmente plena para que o outro consiga interferir nela de uma forma tão abrupta assim, né? Para você evitar o outro. Na verdade, você não precisa evitar o outro para ter a sua autoestima num nível ok, plena, né? Você tem que ter a sua autoestima e ponto final. O outro não pode interferir nela. Então é melhor questionar por que você está permitindo que o outro entre na sua autoestima e derrube-a, né? Então tem mais essa questão, tá? Vamos ver que mais. Joelcio, buscar objetivos, metas que são maiores que a sua capacidade de conquistar. Ao descobrir que não consegue, isso leva a baixa autoestima? Acho que tem a ver mais com a frustração, né? E a frustração realmente é um sentimento do ser humano que não tem como evitar. Realmente as pessoas às vezes sonham além e sonham aquém. E é muito bom quando elas realizam esse sonho, mas o sonho nunca é... quando a gente realiza um sonho, ele nunca é realmente o que sonhamos, né? Porque tem a realidade inserida, a concretude inserida. Mas sempre tem a frustração envolvida e dependendo de quanto você coloca naquele sonho, pode ser que sim, mexa com a sua autoestima, tá? A Marisa tá perguntando se tem algum livro para ajudar. Tem sim, Marisa. Depois eu recomendo para você. A Patrícia tá me elogiando. Obrigada, Patrícia.
Eu já estou dando um exemplo um pouco demais, né? Um cego querendo ver o sol. Acho que as pessoas conhecem as limitações que têm, ainda mais sendo uma limitação física que vem sendo, tem um trabalho multiprofissional com certeza inserido, onde as pessoas falam que às vezes não é possível realizar tal feito, né? Auxília Domingues. Eu tenho medo de qualquer tipo de competição, tipo assim, uma promoção no trabalho ou entrevista de emprego. Isso está relacionado? Isso tem mais a ver com a insegurança. Pode ser que isso tenha relação, sim, com a baixa autoestima. Mas aí a gente teria que compreender por que nessa situação vem essa questão, tá? Bom, vamos continuar aqui. Bom, primeiro a gente conversou um pouquinho sobre os comportamentos de uma pessoa com baixa autoestima, né? Agora a gente vai saber um pouquinho dos sentimentos que uma pessoa com a baixa autoestima tem. Então, a insegurança, a dependência, a raiva, a inveja, o se sentir inferior e a incapacidade são sentimentos comuns das pessoas que têm a baixa autoestima, tá? O Luiz Carlos. Algumas pessoas depois do tratamento voltam a ter a autoestima baixa. O fator mantenedor seria o ambiente. Mas, Luiz Carlos, quando uma pessoa consegue fazer um processo de psicoterapia e consegue que esse processo seja duradouro, vou dar um exemplo da TCC, tá? Para ficar um pouco mais claro. A TCC ela começa 2 vezes por semana, ela passa semanalmente. E quando o psicólogo vê que aquela questão já está sendo compreendida e que o paciente consegue lidar no seu dia a dia com aquela questão, vem a terapia de controle, que é voltar de 15 em 15 dias, voltar de mês em mês, voltar de meses em meses, para ter aquele acompanhamento básico, né? O básico que todo paciente deveria ter, tá? Então, às vezes, esse mantedor da psicoterapia pode evitar que volte a baixa autoestima, tá? E a gente conversou tanto agora da baixa autoestima, né? Veio tantas questões. E como melhorar a autoestima, né? Como que a gente consegue melhorar essa questão? O primeiro e o mais importante é a gente ter nos diferentes âmbitos da nossa vida uma harmonia. Então, no âmbito familiar, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, no âmbito afetivo, ter uma harmonia. Eu não tô dizendo para 100% tá tudo bem, porque normalmente não está. Normalmente algum âmbito tem alguma questão, algum problema, que às vezes é necessário dar um pouco mais de atenção, mas é nunca só dar atenção para um âmbito só e também não é nunca não privilegiar algum outro. Então é sempre manter a harmonia. Então, por exemplo, eu tô com um problema no trabalho, então eu vou focar em resolver esse problema no trabalho. Mas quando esse problema for sanado, eu dar uma atenção maior ou igual a todos os outros âmbitos. É nunca deixar uma esfera da nossa vida muito desfavorável à outra, tá? Vamos ver o que mais vocês estão dizendo. Fernando, seria a falta de amor próprio pode influenciar? Não. O amor próprio, ele tem a ver com você se admirar e você se aceitar. Essa é uma questão da autoestima. Então, ele influencia a você não ter uma autoestima, né? Você não conseguir se vangloriar, se aceitar, se admirar. Então, tem outras situações relacionadas. Por que você não consegue se amar? Por que você não consegue sentir isso por você? Né? A Sil Borges. Quando você se vê diante de um desafio, trabalho, e você acha que os outros são sempre melhores que você, como podemos mudar esse quadro? Sil, eu vou falar disso daqui a pouquinho, agora, assim. Vamos lá. Comportamentos para melhorar a autoestima. Definir metas possíveis, saber o que você quer. Saber o que você quer não é o que o outro deseja para você, é o que você quer por você e para você naquele momento. Definir metas possíveis, quando eu falo isso, é você definir metas, seja quais forem, nas quais você quer alcançar e nas quais você sabe que é possíveis para você, tá? Tenha momentos de prazer. Momentos de prazer é qualquer coisa que te dê prazer. Se te der prazer ficar deitada no sofá vendo Netflix, ótimo. Se te der prazer viajar pra praia, ótimo. Faça coisas que te deem prazer, não que deem prazer para o outro. Não que o outro fale, mas fazer isso é super legal. Putz, pode ser super legal pro outro, não pra você, tá? Gostar de se cuidar, e quando eu falo se cuidar, não é passar 1000 cremes, cuidar do cabelo, fazer 1000 coisas. Não, é o básico, né?
é se olhar, tá com o cabelo penteado, uma roupa que te favoreça de alguma maneira. É se cuidar. É se sentir bonita, é escovar o dente, é lavar o rosto. São coisas básicas que você se cuida para ficar bem apresentado. Eu quero que isso seja muito importante porque se cuidar é também se cuidar internamente. Então se precisar fazer processo de psicoterapia, faça. Se precisar acompanhamento médico, faça. Se precisar tomar algum medicamento, tome. É se cuidar em todas as esferas, né? Não é sair se automedicando, não é sair fazendo um monte de coisas que não vão te beneficiar de alguma maneira, que não façam você se sentir bem de alguma maneira. E normalmente quando você se cuida, seja a higiene básica, você tá se cuidando e tá fazendo algo por você de alguma maneira que te auxilie, tá? Não faça comparações com os outros, é o que a gente tá falando desde o começo da aula, que não adianta você se comparar com o outro é diferente de você, o outro tem um corpo diferente, tem uma psique diferente, tem tudo diferente de você. Então não tem como você se comparar com o outro, né? Porque a gente se compara com o externo do outro e o interno do outro onde fica, né? Não tem como se comparar, então não faça comparações. Aprenda sim com os erros, porque nós erramos durante a vida sim, e o importante é você aprender com aquele erro e não errar mais, né? E o sonhar e fazer planejamentos, que é um comportamento muito importante para melhorar a autoestima, tá dentro de definir metas, né? Tenha metas, faça sonhos, faça planejamentos para você, de algo que você goste, de algo que você queira para você. Nunca é para o outro, para satisfazer o outro, é para você, tá? Vamos lá, Sil Borges novamente. Eu particularmente sempre colocando os outros antes de mim. As vontades das pessoas sempre vêm primeiro. Vejo e percebo que falho nesse aspecto. Faço exercícios para que isso mude, porém até agora sem sucesso. Sil, realmente essa dificuldade de se colocar em primeiro lugar é muito comum hoje em dia. Mas busca uma psicoterapia, talvez isso te ajude a você conseguir se conscientizar e talvez tenha exercícios da psicoterapia que possam te auxiliar nesse processo de você se colocar em primeiro lugar sempre, tá? E um pouco além até, o que aumentar a autoestima, ela implica realmente em mudanças de comportamento, tá? E o comportamento ele vai mudando conforme você pratica a intenção da autoestima. Porque a autoestima é uma realização e é um processo que realmente energiza e dá motivação para você continuar. Quanto mais autoestima você tem, mais você continua fazendo as coisas que gosta e é um ciclo, né? Ele vai aumentando, vai aumentando e vai aumentando, tá? E como eu pontuei desde o princípio, a autoestima não é algo que a gente tem. A gente desenvolve com as experiências das coisas que nós fazemos. Então, de acordo com a nossa história de vida, de acordo com o nosso ambiente, de acordo com aonde a gente está inserido, que a gente vai formando a nossa própria autoestima. Que é a experiência de ser capaz de enfrentar os desafios que nós temos ao longo da vida e promover a nossa própria felicidade. Eu acho essa frase muito legal, eu vou repetir ela para vocês. A autoestima é a experiência de ser capaz de enfrentar os desafios e promover a felicidade da nossa própria vida. Certo? A Sil tá agradecendo, imagina, Sil, eu que agradeço. Bom, qual é o tratamento para trabalhar a autoestima, trabalhar a baixa autoestima? É a psicoterapia, não tem outro, não sugiro outro. E eu sei que realmente a psicoterapia é o que mais vai te auxiliar nessa questão sobre a baixa autoestima, como melhorar, como trabalhar e como acrescentar ela à sua vida, tá? Agora, a aula que eu ia passar para vocês hoje acabou. Eu já consegui passar um pouco do conteúdo para vocês. Eu espero ter conseguido responder as dúvidas de vocês durante essa aula de hoje. Oi, Ju, tudo bom? Obrigada pelos parabéns. Se vocês têm mais alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para fazer ela agora. Alguma outra questão? A Caroline. Existe uma onda de pessoas perfeitas, felizes, bem-sucedidas. Bem-sucedidas. Por exemplo, das revistas, dos Instagram. Como fica a autoestima com essa sociedade que não se permite mais sofrer e ter defeitos? Afinal, os pais dos bebês que estão nascendo estão se sentindo pressionados por esse pré-requisito da sociedade.
que não se permite ter defeitos, e a ideia é ser feliz o tempo todo, todo momento. Logo, vão exigir isso da criança. Sou psicóloga e trabalho em escola, vejo isso acontecendo a todo momento. Daí você está dizendo que talvez a gente tenha estudado na mesma escola. Tá, isso a gente vai descobrir daqui a pouco, Carol. O que eu posso te dizer sobre isso é que, realmente, as mídias sociais, as revistas de celebridade, de fofoca, elas promovem a felicidade, né? Elas promovem o lado bom da vida. E a gente acaba acreditando, e aí que é o mais importante, a gente acaba acreditando que aquilo é a vida por inteiro daquelas pessoas. Mas não é. Tanto não é que hoje tem muitos artistas e bloggers e famosos que acabam realmente percebendo que essa exposição só da felicidade vem causando prejuízo às pessoas e demonstram o outro lado da vida. Vou dar um exemplo muito bacana que eu dou. Eu também trabalhei em escola. O Marcos Mion, ele tem um filho autista, a esposa dele teve câncer de mama. Então ele mostrou esse outro lado da vida dele, ele mostrou que a vida dele não é perfeita, como a de ninguém é família margarina, ninguém sorri sempre, ninguém viaja todo final de semana, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem as suas preocupações diárias. Então, fazer os pais compreenderem, e todos nós, na verdade, compreenderem que eles estão expondo 1/10 da vida deles, como nós também. Quando vamos expor algo nas mídias sociais, nós expomos viagens, nós expomos momentos felizes, nós não expomos que temos que pagar conta, que temos problemas pessoais, a gente não expõe isso, né? As pessoas expõem só o lado bom da vida. Nós temos que nos recordar que todos temos lados ruins, porque se eu tenho o lado ruim, você também tem o lado ruim da vida, né? O lado mais ou menos, o lado ruim. É gerar essa conscientização, tá? E eu acredito que isso vem melhorando bastante ao longo dos últimos tempos e meses. Vem tendo essa conscientização melhor, que as revistas mostram 1/10 da vida, que elas vêm realmente a parte boa, mas existe a parte ruim, e a parte ruim também é boa, porque a parte ruim faz com que as pessoas cresçam, amadureçam, conheçam outras perspectivas. Então é realmente fazer essa tomada de consciência, tá, Carol? E daqui a pouco a gente descobre se a gente estudou junta. A Tatiane, se uma pessoa anda suja, não cuida da higiene, a pessoa pode estar com baixa autoestima ou não ter condições financeiras de se cuidar. Tatiane, mesmo que a pessoa não tenha condições financeiras de se cuidar, ela vai transparecer de alguma maneira um cuidado com ela mesma. Eu não quis dizer só da higiene, mas é um cuidado na hora de se comportar, na hora de como ela permite ser vista pelo outro. Tem todo esse cuidado dela mesma, tá? Eu tentei falar da higiene, que é uma coisa mais clara, mais prática e racional, mas o como ela se cuida, como ela se preserva, como ela se porta, também tem a ver com o cuidado, tá? O Leonardo, desculpa, porque tem muita gente que corre atrás das pessoas e às vezes elas não querem nada. Essa pessoa que tá correndo atrás tem baixa autoestima? E como melhorar para não esquecer as pessoas que não querem nada? Leonardo, acho que tem mais a ver com o relacionamento que você tá me dizendo, né? Às vezes não tem a ver com baixa autoestima essa questão de você ir atrás de alguém que você gosta. Tem mais a ver eu vou até tentar entrar nesse tema um pouquinho. Recompensa, reforço e punição. Se você tá indo atrás de algo, é porque em algum momento a pessoa te reforçou a fazer isso e isso te trouxe algum resultado, né? Então ela te fez um reforço intermitente. Hora você ganha, hora você não ganha. Então é tentar compreender de onde vem esse reforço, o que é esse reforço para você, se ele é realmente importante. E como você disse que talvez você queira melhorar, tentar extinguir esse reforço para você. E aí a psicoterapia, creio que vai te auxiliar muito nesse momento, tá? Bom, gente, tem mais alguma questão, alguma dúvida? Agora eu tô aqui mais pra gente bater um papo mesmo, ter uma conversa, porque a aula em si sobre autoestima eu acabei já passando pra vocês. Quem entrou depois, quem entrou no meio, quem entrou no finalzinho, a aula vai estar disponível tanto no canal Mais Psicólogos, tanto na minha página do Facebook, que é Psicóloga Stephanie Nebó,
tanto no canal do YouTube do Mais Psicólogos. Se inscrevam no YouTube, no canal Mais Psicólogos, porque lá também vai estar os vídeos disponíveis para vocês. E caso vocês não tenham mais nenhuma questão, eu vou finalizar a live por aqui. Então, vou esperar um minutinho, dois, para ver se surge mais alguma questão. Senão, a gente finaliza a live por aqui hoje, tá? Eu espero ter auxiliado vocês da melhor maneira possível. Fico muito feliz de quem ficou aqui até agora participando da aula e mandando questões, ou mesmo só assistindo. Espero que tenha auxiliado vocês de alguma maneira. Espero ter ajudado, explicado para vocês de uma forma bacana, leve, o que significa autoestima e o que significa baixa autoestima. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questionamento que vocês tenham, queiram conversar um pouco mais sobre qualquer outro assunto, eu estou disponível na minha página. Pode mandar inbox, pode mandar comentário, que eu vou estar ali disponível na minha página para conversar com vocês. Na minha página também tem um post sobre sugestões de temas. Como toda terça-feira eu tô aqui às 8 horas da noite, ao vivo, conversando com vocês. Deixem temas, sugestões de temas, tanto aqui na página, na live de hoje, como também na minha página. Tem lá um post sobre sugestões. Fiquem à vontade, coloquem temas que vocês queiram saber mais, que vocês tenham curiosidade, que vocês tenham dúvidas, que eu vou tentar trazer da melhor maneira, da maneira mais clara possível, para a gente conversar um pouquinho mais sobre temas relacionados à psicologia, tá bom? A Sil tá pedindo livros, eu vou indicar os livros nos comentários. Agora, quem eu não conseguir responder um a um, eu vou, aqui na live, eu vou responder por comentários, um por um. E é isso então, gente. Boa noite a todos. A Martinha tá dizendo que é dependente emocional. Me procura na minha página que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso agora. É psicóloga Stephanie Nebó. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido e aprendido algo. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, eu tô aberta. E é isso, gente. Boa noite a todos e até a semana que vem.